humorista que a gente recebe hoje no Rachando de Rir tem 11 anos de carreira na comédia stand-up mineira. Bruno Costoli, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, sabe? Um oi para todo mundo aí que está assistindo a gente. Beleza. Bruno, fala um pouquinho da sua carreira, como que você começou, o que você faz hoje? Bom, eu trabalhava com publicidade na época, em agência de publicidade, e eu fui assistir um grupo aqui de BH que já se apresentava, e um dos caras que participava do grupo, ele jogava bola comigo. E eu nem sabia disso na época, não fazia ideia de que ele fazia, descobri lá na hora, inclusive. E aí, vendo ele fazer, fui perguntar depois, conversar com ele como que era, coisa e tal. Já tinha escrito alguma coisa de comédia para site, para blog, esse tipo de coisa. Fui trocar uma ideia com ele, ele falou que eles abriam espaço, inclusive, para quem estava começando e queria se apresentar. E aí eu escrevi um texto de stand-up, combinei com eles de fazer lá, apresentei uma primeira vez e gostei muito de fazer. E aí comecei a fazer, no começo, sem grandes expectativas, fazia só porque achava divertido realmente. E quando eu vi, eu já estava fazendo isso há muito tempo, já tinha virado minha profissão e já tinha largado a publicidade de lado. Hoje você só trabalha com comédia? Só. Já pelo menos, eu devo ter ficado ali um ano em paralelo, mais ou menos, ainda na agência de publicidade, mas no máximo um ano eu já tinha ficado por conta da comédia, desde então é só isso mesmo. Que eu acho que a gente às vezes se importa com coisa pequena. Eu acho que a gente se importa com coisa que não tem tanta importância assim. Sabe, pensa, quando você coloca em perspectiva, pensa tipo no tamanho do universo, pensa na imensidão do universo. Tem planetas que ninguém conhece ainda. Sabe, pensa na quantidade de gente que tem onde a gente mora, no mundo onde a gente vive. É muita gente, é muita coisa, é tudo muito grande. Pro Bradesco vir me cobrar R$4.000, sabe, tipo... E hoje você tem uma linha de piadas ou você fala de vários assuntos? Eu falo de coisas variadas, mas principalmente nesse momento aí de quarentena, tem tido mais coisas sobre corona, quarentena, isolamento, esse tipo de coisa, e política, que também são as duas coisas que continuam acontecendo, né? Como o resto das coisas, praticamente tudo tinha parado, não tinha nem muito assunto acontecendo para se poder falar. Então, atualmente está mais nesse lado, mas eu falo de coisas muito variadas, é bem amplo. Eu estava vendo nas suas redes, você tem muito conteúdo sobre política, né? Como você citou. Sim. E a gente vive um momento muito polarizado hoje no Brasil. Você leva muito xingo por isso? Como é que é? Te falar, levo. E te falar que eu, na verdade, nem considero que polarizado seja o melhor termo para definir, porque eu acho que, de um lado, a gente tem realmente uma coisa muito radical, e do outro lado, na verdade, não. Essa disputa, se você for pensar até do que já aconteceu no Brasil esse tempo inteiro, o Brasil nunca teve uma esquerda, realmente esquerda, se você for pensar no poder, que estava tentando colocar um comunismo, alguma coisa assim, realmente. Isso nunca aconteceu no Brasil na prática. E a gente já teve uma ditadura e o presidente fala em ter outra, então eu, na verdade, nem considero que é polarizada de realmente dois extremos, na verdade, não. Eu acho que é um extremo e o outro é um meio do caminho puxado para lá, que nem é tanto assim, mas que já bota um medo no absurdo, né, galera? Mas eu recebo muito xingamento, sim, eu recebo bastante, mas eu tenho a teoria de que... não é nem a teoria, eu levo o xingamento e o elogio da mesma forma. Eu tento considerar do mesmo jeito. Então, se a pessoa falar que eu sou um imbecil ou se ela falar que eu sou um gênio, eu tento não acreditar em nenhum dos dois. Porque se eu acreditar em um, eu tenho que acreditar no outro. E aí eu prefiro, não, deixa os dois estão errados, os dois estão exagerando, deixa pra lá, é melhor. Mas acontece bastante xingamento quando é alguma coisa mais politizada, assim. E eu imagino que a atual circunstância política brasileira, ela dá muito material, muito combustível pro comediante hoje, né? Não tem um dia que a gente não acorda com ódio nessa desgraça desse país, né? É muito difícil ver notícia hoje em dia, porque é pedir para passar raiva. Mas eu acho até engraçado que tem muita gente que às vezes comenta, falando deve ser muito fácil, né, fazer piada com esse governo, a piada já vem pronta. E outro dia eu até falei pro pessoal, vocês não fazem ideia do quanto é difícil fazer piada com ódio no coração. Porque é realmente complicado. Você tem que ter um distanciamentozinho para poder fazer essas piadas, que eles dão muito material, mas é coisa que às vezes te deixa nervoso de verdade. E se você fizer a piada só com raiva, geralmente ela não é engraçada. Você tem que
dá uma afastada e põe um pouquinho de raiva ali, mas tem que ter o bom humor também. Você tem que estar levando minimamente na brincadeira para você conseguir rir daquilo, porque senão não dá para ser piada. É o rir para não chorar, né? Tipo isso. Agora, nessa quarentena, como é que está sendo a produção de conteúdo? Eu vi que você criou um quadro chamado Stand-Up em Casa e você tem, inclusive, a participação do público. Fala como é que tem sido isso. Pois é, como talvez a principal mudança na minha rotina é justamente não poder fazer as apresentações, porque eu já trabalhava de casa a maior parte do tempo, só que eu saía para fazer show. Então, se fosse em Belo Horizonte mesmo ou em outras cidades, o grande negócio diferente da minha rotina era sair para fazer os shows. E como não tem mais isso, e provavelmente ainda deve demorar um tempinho aí para ter, deve ser a última coisa que vai voltar a acontecer, eu precisava de uma forma de eu até não enferrujar, vamos dizer assim, no stand-up, porque é impressionante como faz diferença. Na época que a gente estava apresentando normalmente, entre os humoristas a gente sempre conversa, você passa 2 semanas sem fazer, você vai apresentar, parece que você perdeu um pouco do jeito, você fica às vezes muito tempo sem fazer um determinado set de piada, você desacostuma com ele, você começa a esquecer algumas coisas. Então eu queria justamente não perder tanto da criação, não parar de escrever stand-up, como não parar de apresentar. E aí a forma que eu achei foi em casa, que é onde dá para ser, e só que aí eu ainda sentia falta da plateia, que faz muita diferença você assistir um vídeo da pessoa falando, parece só um doido falando em casa, ainda mais com o microfone na mão, ou a pessoa se apresentando e você ouvindo as risadas, como é o vídeo gravado no teatro. Então eu dei um jeito em que eu gravo o vídeo, eu pego esse áudio, eu mando para algumas pessoas, que eu tenho um grupo de WhatsApp para isso, eu mando para essas pessoas, para elas se gravarem reagindo. Então as risadas que entram no vídeo são realmente daquelas pessoas escutando aquele vídeo e reagindo àquelas pessoas, porque eu poderia pegar a risada de internet, pegar outras risadas simplesmente colocar, mas não fica uma coisa tão real. Não fica tão verdadeiro, vira meio Chaves, né? É legal, mas não pelo motivo certo. Então eu fiz dessa forma para pegar essa reação real do pessoal e conseguir colocar no vídeo. Aí eu sincronizo ali com o começo do vídeo, o final, só ponho ali e deixo, e tenho gostado bem. Acho bem mais interessante do que gravar sem a risada nenhuma. Eu até cheguei a tentar, inclusive, fazendo em live, apresentando realmente com algumas pessoas assistindo ao vivo, mas como tem o delay da risada, mesmo que seja pequeno, ele faz muita diferença. Porque a pausa, normalmente, você faz a piada, você faz a pausa para a risada, se a risada não vem, você continua. Então, quando rola esse delay, você fica bem naquela dúvida, tipo assim, posso esperar que vai vir a risada ou não vai vir risada nenhuma e era para eu continuar? Atrapalha até a técnica, né? Atrapalha até a técnica de fazer stand-up, né? Muda o ritmo completamente, é outra coisa. E é até bom que você consegue ter nesse molde que você está fazendo, você consegue ter um feedback mais, não é real a palavra, mas um feedback mais da hora ali do que a pessoa está assistindo, né? A reação dela de fato, que é a risada. Eu consigo ter para depois, por exemplo, quando acabar essa pandemia e eu for, por exemplo, levar alguns desses textos, que certamente eu vou levar alguma coisa para o palco, eu consigo tendo esses vídeos gravados com a reação do pessoal, eu consigo ter uma noção, peraí, o que aqui tem, eu achava que ia funcionar e funcionou, o que eu achava que ia funcionar muito e funcionou muito, o que eu achava que ia funcionar muito e funcionou pouco, funcionar no sentido de ter risada, né, do pessoal rir daquela piada. Uhum. Eu consigo ter essa noção para poder depois já escolher o que eu levaria para o palco ou não, porque é a grande diferença, inclusive, de fazer vídeo para a internet e apresentar no palco, é a risada do pessoal, fazer rir no ao vivo ali com o pessoal te assistindo é bem mais difícil do que fazer um vídeo pra internet que as pessoas vão ver em casa e falar, legal isso aqui. Mas ela não tá rindo de verdade em casa, ela tá só tipo, bacana, divertido. É completamente diferente, é outra história. E além do stand-up, do quadro Stand-Up em Casa no seu canal, você mudou alguma outra questão na sua produção de conteúdo nesse período agora de quarentena? Eu tenho tentado criar outros formatos também de vídeo, outros tipos, né, de vídeo para a internet também, porque aquilo, como a gente só tem agora a internet, a gente não tem mais o show ao vivo, tanto em termos de retorno financeiro, quanto de retorno de visualização, os vídeos, pelo menos no meu canal, que funcionaram melhor sempre, eram os de stand-up gravado no teatro. E é diferente, por mais próximo que ele esteja nesse gravado em casa, com as risadas do pessoal, é diferente, porque no
No teatro, sei lá, tinha no mínimo umas 100 pessoas ali assistindo. Para essa gravação, antes para o pessoal se gravar reagindo, eu consigo 10, 12 pessoas. Então, tipo, já dá uma diferença. Imagino que isso vai crescendo ao tempo, né? Vem crescendo, mas dá uma diferença muito grande desse bloco de risadas, né, que tem, e até a própria estrutura do vídeo, né, feito no teatro ou feito em casa, é diferente. Então, eu tenho a sensação de que as pessoas se interessam menos pelo stand-up gravado em casa do que pelo stand-up no teatro, que eles sabem que é uma dinâmica ainda um pouco diferente. Então, até por isso, como o que a gente tem hoje é praticamente só a internet, eu tenho tentado também criar outros formatos de vídeo para postar, principalmente no YouTube, né, que é onde eu tenho ali a monetização que me dá algum retorno. Agora, falando sobre as atividades presenciais, que eu acho que tá todo mundo com saudade, né? Tanto vocês que fazem, quanto o pessoal que assiste. Você já vem em Betim? Você conhece o público daqui? Já fez show aqui? Sim, já fiz show por aí algumas vezes, já fiz há muitos anos atrás num bar, não vou lembrar o nome, e já fiz um ou outro também espaçado nesse tempo. Mais recente que a gente fez foi num shopping, que eles arrumaram uma estrutura lá, e aí teve um show que eu fiz junto com o meu grupo, o Desculpa Qualquer Coisa, né? E o público daí é sempre muito bom, é sempre muito bom, reage muito bem, ri de tudo, isso pra gente que tá apresentando é ótimo, né? Então é sempre muito bom. Eu imagino que talvez até por ter com menos frequência, é uma coisa que a gente vê na maioria dos lugares, é quase um padrão, que nos lugares onde costuma ter menos show, o pessoal costuma ser mais animado. Não pode ser zero, porque aí o pessoal não conhece, não sabe como é o stand-up, coisa e tal. E aí é mais difícil do pessoal estar acostumado. Quando a gente vai, por exemplo, para o interior, às vezes tem cidade que nunca teve um show de stand-up. Então o pessoal não conhece direito, não sabe como é que é. Tem uma certa dificuldadezinha ali de se adaptar. Às vezes eles estão acostumados a show de piada, de anedota, né? Então, como é bem diferente, às vezes você pega o público meio sem entender, eles vão pegando aos poucos. Mas quando é uma cidade mais próxima, assim, como Contagem, Betim, que são cidades grandes, que estão acostumadas, mas não tem com tanta frequência quanto em Belo Horizonte, eu acho que tende ao pessoal, quando tem, estar mais animado e gostar mais de ver. É sempre muito bom apresentar aí. Que bom. E para finalizar, você hoje, como sendo um integrante da Comédia Stand-Up Mineira, qual que é a avaliação que você faz dessa cena em Minas hoje? A gente tem uma cena, claro que essa pandemia aí tende a mudar bastante coisa, né? Mas a gente tem uma cena hoje muito bacana por aqui, porque a gente tem, por exemplo, o projeto Desculpa, Estamos Testando, que eu que coordeno, inclusive, que a gente tem nele 18 mensalistas, como eu chamo, que são os humoristas frequentes. Então, só ali a gente vinha fazendo 2 vezes por mês, mais ou menos. Então, 2 vezes por mês, o que é o testando? Cada humorista faz 5 minutos de teste de piada. Então, geralmente, piadas novas. Não são necessariamente inéditas, porque às vezes ele já fez uma vez, não ficou tão bom, tá ajustando, tá fazendo de novo, mas são sempre piadas novas, piadas recentes. Então, a gente tinha 2 vezes por mês, pelo menos 18 humoristas criando e apresentando 5 minutos novos de piadas. Era um show que dava ali por volta de 1h30 se bobear. Se você pensar, a cada 2 semanas, com 18 pessoas fazendo, é muito material sendo criado, é muita coisa sendo feita. E o principal é que a gente vem vendo que, tá todo mundo evoluindo muito, a maioria do pessoal que está fazendo isso está evoluindo bastante, e a gente vê isso, inclusive, no retorno nos canais do pessoal. Tem muita gente que o canal do YouTube está crescendo, tem gente que está crescendo no TikTok, tem gente que está crescendo no Instagram, tem gente que está crescendo no Twitter. Então a gente tem aí várias pessoas, cada vez mais gente, que está conseguindo mostrar esse trabalho para mais gente e está sendo visto por mais gente justamente porque está mandando bem. Então imagino que, assim, saindo da pandemia é capaz de que tenha alguma mudança de um ou outro que às vezes não conseguiu se manter só com a profissão por um tempo, então talvez tenha que passar ali um tempo em paralelo fazendo alguma outra coisa, por exemplo. Mas acho que a tendência é, depois que voltar fortes aí, porque vai estar todo mundo desesperado para apresentar. Imagino. Para finalizar mesmo agora, deixa aí as suas redes sociais para o pessoal te seguir, para o pessoal acompanhar seu trabalho. Vocês conseguem me achar tanto Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, mas principalmente YouTube e Instagram, que são os que eu posto a maioria dos vídeos, @Bruno Costoli, Costoli, deve estar escrito aí em algum lugar, isso. Não sei se vamos colocar na edição, mas tá é embaixo. Fácil achar, só colocar Bruno Costoli em qualquer um desses canais que vocês encontram lá. Toda semana tem vídeo novo no
YouTube. Todo dia tem post novo no Instagram. No Twitter também eu posto bastante coisa, mas aí não é todo mundo que gosta do Twitter, então Instagram, YouTube aí tá de boa. Espero vocês no show quando voltar a ter show. Estaremos lá, pode deixar. E continue nos acompanhando, continue acompanhando as entrevistas dos demais comediantes do quadro Rachando de Rir em girabetim.com.br.